mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia! Tome teu assento por bondade. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de poder adorar a sua palavra, adorar o seu santo nome, adorar a sua presença juntamente com a sua igreja. Amém. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, pela vida da minha esposa, do nosso Isaac, que está ali no forninho, pela vida da minha mãe, pela vida do meu sobrinho Vitor, pela Cassiane que está conosco, por toda a igreja do Senhor que está aqui, pela vida da irmã Ciorei, pelo convite de Deus em Cristo, abençoe e recompense pastor da igreja, que Deus abençoe o Senhor, recompense e abençoe muito o seu ministério e a toda a sua igreja. Irmã Branda, serva do Senhor, quanto tempo nós nos cooperávamos juntos, o Senhor aprovou esse momento aqui, estamos aqui para adorar a Ele. Quando nós lemos esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nos decorrer dos versículos, qual a gente vai estar lendo e detalhando algumas partes, é preciso a gente entender uma coisa. Aqui são as últimas instruções de Jesus para os discípulos antes da assunção dele ao céu. E nesse momento, Jesus conversa com os discípulos e dá algumas instruções para eles. Jesus ele veio com um propósito: redimir a humanidade juntamente ao Pai novamente. Em Êxodo 25, Deus fala a Moisés: Moisés, constrói, faz um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Então Moisés constrói o tabernáculo e Deus habita no meio do seu povo, mas ainda precisava sacrifício, ainda tinha separação entre o santo e o santíssimo, onde ficava a presença do Eterno. Amém. E precisava romper essa barreira. Porém, em Mateus 27, verso 51, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus. Porém, Jesus ele veio, falou aos discípulos, instruiu os discípulos, guiou os discípulos, deixou instruções para os discípulos. Porém, faltava um detalhe: a virtude do Espírito. Faltava a graça, faltava o poder do Espírito Santo. O Espírito sempre foi uma promessa. Em Gênesis capítulo 6, o Espírito se retira da terra. Joel capítulo 2, verso 28, é uma promessa que o Espírito viria sobre toda a carne. Porém, falar sobre ser cheio do Espírito em nosso tempo, para muitos, não é fácil. Verdade. Por que, irmão Alisson? Porque muita gente limita o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo, irmão Alisson? O Espírito Santo é Deus. É o Espírito Santo é Deus, né, irmãos? Amém, né? Tem uns que diz que não é, não. Vigia na terra. Por quê? O Espírito Santo é Deus. Eu falo que estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de Deus. E quais são alguns dos atributos de Deus, irmão? Santidade, longanimidade, domínio próprio, santidade, em trito. Isaías vai dizer, capítulo 6, que Deus é santo, santo, santo. Amém. Glória a Deus. Então, se eu digo que eu sou cheio do Espírito, as características mostram que eu sou cheio do Espírito. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E muita gente não sabe, pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo. Eles limitam o Espírito Santo a somente falar em línguas estranhas. Não sou contra falar em línguas estranhas. Entenda uma coisa, estou 100% a favor. Mas as pessoas limitam o Espírito Santo só para línguas. Não, eu estou cheio, porque eu falo em línguas. Meu Deus. Deixa. Querido, quando você entender
que ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas. É verdade, Pai. Você vai vir para o culto e falar: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, querido, é uma consequência. O falar em línguas é uma consequência do ser cheio do Espírito. É verdade. Mas não é a principal virtude. Irmão, me prova isso. João Batista, ele estava no ventre da mãe dele. Jesus chegou perto, no ventre da mãe de Maria. E a Bíblia vai dizer que João Batista saltou no ventre dela. E vai dizer o texto que ele era cheio do Espírito Santo. Me prova na Bíblia que ele falava em línguas. Não falava. Mas ele era cheio do Espírito. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Outras pessoas, profeta Zacarias, pai também de João Batista, cheio do Espírito, profetizava e anunciava as coisas. Mas não olha, eu quero ser cheio do Espírito. Amém? Busque ser cheio. É uma ordem, é uma ordenança, cheio do Espírito. Mas, cheio do Espírito Santo, querido, com todo respeito, pastor, com liberdade, não é sentar aqui e ficar falando em línguas o tempo todo. Ser cheio do Espírito Santo é você ir lá fora e falar: Jesus te ama, Jesus quer te salvar e quer te trazer para morar no céu. Por quê? Eu estou tocando esse assunto. Porque aqui os discípulos, no capítulo 1, perguntam para Jesus: Mestre, é nesse tempo que tu restaurará a Israel? Ele fala para eles: não vos importa, ou seja, portuguesando, não vos interessa saber o tempo e as estações que o Pai determinou para a sua própria glória. Mas recebereis a virtude, o poder, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Repare que no texto, por isso que eu pedi, fique a Bíblia aberta e acompanhe. Jesus está falando assim, ó: fale língua estranha, esteja cheio do Espírito, fale língua estranha, tenha dons, esteja, e fica parado no banco? Não. Olha melhor, sejam cheios, vocês serão cheios e vai pregar a palavra. Amém. Aí eu não entendo como pode ter algumas pessoas que falam: não, eu sou cheio do Espírito. E quantas almas tu ganhou? Quantas pessoas tu pregou para ela? Não, mas eu não prego no púlpito. E fala Jesus. Mas eu tenho vergonha. Mas eu sou cheio do Espírito, mas eu tenho vergonha de falar de Jesus. Não bate uma coisa com a outra, querido. Não fecha. A matemática não fecha. Sabe por que não fecha? Porque no capítulo 1 é a promessa. No 2 ela se cumpre. E qual que é a primeira manifestação quando alguém é cheio do Espírito? Pedro prega, 3.000 almas se convertem. Essa é a maior evidência que alguém é cheia do Espírito. Ela ganha almas para o reino. Aleluia! Hoje é um culto de missão, querido. Um culto de missão. E eu vim aqui na direção de Deus para falar para ti. Se você se diz cheio do Espírito e não ganha uma alma para Jesus, que Espírito é esse que está te enchendo? Jesus, vai falando, Pai. A gente vai lá para Apocalipse 22. Os que ficarão de fora, meu Mário? Os cães, os idólatras, os medrosos, os covardes. É verdade. Mas eu não tenho palavra para pregar, meu Mário, eu não sei falar. Querido, a palavra está aqui. Amém. É verdade. A função não é só para o obreiro. Em que momento, em que parte da Bíblia vocês falam assim: ó, somente os pastores, obreiros e líderes têm que pregar? Não. Marcos 16:15, ide, era para os discípulos que estavam ali. Ide, isso aí para nós, claro. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, como ele disse, pastor, será condenado. Meu Deus, verdade. É preciso entender, irmãos, que Jesus nos chamou para sermos crentes de banco. Não nos chamou. Tem uma coisa que eu não consigo compreender. Algumas pessoas, elas... Tem um pastor
O momento que somos mais hipócritas, mais mentirosos, é na hora do louvor. Na hora do louvor, Senhor, eu vou até no deserto. Senhor, eu passo até fome por amor a Ti. Senhor, se Tu me enviar, eu vou e prego, eu falo, Jesus. Mas o vizinho até hoje não sabe o que é crime. Verdade. Misericórdia. Meu Deus. Irmão, eu não vim pregar o que tu quer, eu vim pregar o que Jesus sempre Amém. pregava. Aleluia. Glória a Deus. Eu não saí de garupa aqui para te agradar, Verdade. mas para te edificar, para você ir para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus vai dizer em certa passagem: toda árvore que ela não dá fruto, o que acontece com essa árvore? Ela é cortada e lançada onde? Vocês estão bons de Bíblia, eu gostei daqui. Por quê? Mas toda árvore que ela dá fruto, o que acontece com ela? Ela é podada para que ela dê mais fruto. Eita, Jesus maravilhoso. Meu Deus, é verdade. Não era, mas eu não estou dando fruto. Eu estou vindo para o culto, todo culto eu estou aqui. Eu estou aqui orando no estúdio de oração, no departamento e estou. E as almas pereceram lá fora? É verdade. Eu não consigo falar. Tá, vamos lá. A eleição está aí, passou, teve essa turbulência. Eu tenho certeza que você mandou figurinhas, fotos de político para muita gente. E Jesus, por que tu não manda? Tem vergonha do Evangelho? Aí eu vou te refrescar com um versículo já. Jesus falou assim: ó, quem tiver vergonha dele aqui na terra diante dos homens, É verdade. ele vai te negar diante do Pai dele. É verdade. Misericórdia. Meu Deus, é verdade. Aleluia. Hoje é culto de missão, querido. Deus. Hoje é culto de missão. A maior missão da igreja é pregar. A maior missão da igreja é pregar. Eu dei um estudo para os jovens sobre os dons espirituais. Eu falei sobre os dons ministeriais. Efésios 4, 11, 12. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Sabe qual é a função da igreja? É ir para fora, pregar o evangelho, evangelizar, trazer para a igreja, para que o pastor e aquele que tem o dom de mestre capacitar, encher, moldar, para que esse irmão venha a ser forte, para que ele ganhe mais almas para o reino. É verdade. E as pessoas pensam que é só o pastor que tem que ir. Não, querido, não, entenda uma coisa, é a nossa função. É verdade, pai. Tem o hino da harpa, eu não canto, eu digo quem canta, que é bem assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Tem noção disso, querido? Meu Deus, é verdade. Vamos de novo para a Bíblia. A parábola dos talentos. Um foi dado 5, ele granjeou mais. Um foi dado 2, ele granjeou mais. Um foi dado 1 talento, porque era a capacidade dele de ter 1 talento. Verdade. O que ele fez? Enterrou. Enterrou o talento. Jesus veio. Ele falou para ele. Ele falou para Jesus: mestre, eu sei que tu colhes onde tu não planta e resgata onde tu não semeou. Tive medo e enterrei o talento que tu me deu. E Jesus para e fala para ele assim: servo mau e negligente. Meu Deus. Ele fala algumas coisas para ele, fala bem assim: pegai, pois, o servo inútil e lançai ele nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas para o servo fiel, que granjeou talentos para o reino, servo bom e fiel, entrai para o gozo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Porque Meu Deus, Jesus, é verdade. Deus te dá talentos, querido. Deus te dá graça. Deus te dá conhecimento. E aí tem uns camaradas, uns crentes, que tem preguiça de ler a Bíblia. Preguiça. E ele não lê porque ele pensa que é só a função do pregador. Aí eu já falei isso em alguns lugares, vou repetir aqui porque faz tempo que eu não prego aqui. Se tu não tem vontade de conhecer o Deus da Bíblia, que você está aí,
O que tu quer fazer no céu, querido? Verdade. Se você não tem coragem de ficar aqui, abrir essa palavra, pelo menos meia hora por dia, meditar nela, ou dobrar o teu joelho e falar com Deus, 5 minutos, meia hora, que seja o tempo, o que tu quer fazer no céu? Aqui são minutos, lá é eternidade. O que tu quer fazer lá? É, Jesus. Aleluia. Irmãos, muito me entristece algumas coisas que a gente vê no que está acontecendo hoje. Muitas pessoas, elas têm se apostatado da fé por tanta coisa. Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus, e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas, Mário, o que isso tem a ver com o texto que tu leu? Você já vai entender. Se tu não entendeu ainda, tu vai entender agora. Eu quero ser cheio, irmão Mário, do Espírito Santo. Eu quero falar em línguas também, como os irmãos falam. Busque. Eu quero ter dons. Busque dons. Verdade. Busque capacitação. Busque ser cheio do Espírito. Mas não busque para ficar parado no banco. É, Deus. É, glória, aleluia. Aleluia. Verso 8 vai dizer assim: mas recebereis a virtude. Essa palavra virtude, ou poder, como estiver na tua tradução, vem da palavra dunamis, que é poder, e é derivada da mesma palavra dinamite. Ou seja, quando é uma dinamite, algo que explode, ela vai num vasto campo de longevidade. Meu Deus. Ou seja, quando eu recebo o poder que está em mim, ele não se contém em ficar só em mim, ele tem que ir para fora. Glória a Deus. E sabe qual é o sentido de igreja, eclésia? Sair de dentro e ir para fora, e trazer para dentro. Mas muitos não. Meu Deus. Eu quero chegar, sentar, ouvir e ir embora. É verdade, pai. Querido, eu vou te perguntar uma coisa, com todo respeito aos irmãos católicos. Você é católico? A missa que é desse jeito. A missa você chega, senta, escuta o padre falar, as coisas erradas que acontecem, e vai embora, do mesmo jeito. Mas o culto não é assim, querido. O culto é para o Deus vivo, não dá para estátua. Aleluia. Aí como você vem para o culto? Não ora, jejua, não se consagra, não evangeliza ninguém. Aí chega no culto e quer ver o poder de Deus. Verdade. Aleluia. Sabe como isso vai acontecer, querido? Glória. Verdade. Nunca vai acontecer. Você Verdade. nunca vai experimentar o poder de Deus se você não ora, se você não jejua, se você não lê Bíblia, e se você não gosta da comunhão com os irmãos. Meu Deus. Não Aleluia. vai. Falando, Jesus. Oh, Deus. As pessoas brincam com as coisas de Deus. Verdade. Brincam. Apocalipse 22, 12. Jesus está falando sobre o novo céu e nova terra. Ele fala assim: ó, o meu galardão está comigo, Verdade. para eu dar a cada um segundo as suas obras. Oh, Deus, maravilhoso. Você tem noção o privilégio disso? Verdade. O Meu. galardão é dele, Verdade. mas ele vai dar para nós. Aleluia. Mas tem um detalhe: é cada um segundo as suas obras. É verdade. E quais são as obras que tem apresentado para Deus? Meu Deus. Misericórdia. Verdade. Mas Marcos, eu tenho 5 anos, eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 20 anos, eu tenho 50 anos de crente. Não importa. O que importa é que tu está fazendo para ele agora. Tanto que a Bíblia fala assim: ó, melhor é o final de todas as coisas do que o começo. Verdade. Você pode começar devagar, lento, mas o importante é você manter o ritmo e Eita chegar. glória. Muitos começam uma boa corrida, mas não terminam. Verdade. Aleluia. É verdade. Jesus disse para as igrejas da Ásia: aquele que perseverar até o fim, Meu Deus. dar-te-ei a coroa da vida. Jesus maravilhoso. Aleluia. Mônica, eu quero ser cheio do Espírito para pregar a palavra. Eu quero ser cheio do Espírito para fazer a obra de Deus. Busque. Busque a graça. Busque a autoridade do Espírito. Meu Deus. Mas entenda, querido, o Espírito Santo
não se limita a ficar sentado somente falando em línguas. Glória a Deus. Meu, se você entender isso aqui, Meu Deus. eu vou para casa satisfeito daqui a pouco. Glória a Deus. Entenda, querido. É bom, meu Deus. É bom. Quem é mais alto sabe como é bom. É edificante, mas o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa bem simples. O que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica toda a igreja. Meu Deus. Então busque ser cheio, mas busque dons. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que Glória. buscar em coisas melhores dons. Glória, aleluia. Se há dons melhores, então busque os melhores. Os melhores para você. Dom de discernimento, profecia, cura, milagres, Verdade. discernimento. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que vir para o culto. É verdade. Muita gente busca somente os dons, porque pensa que dom salva. Dom salva? Não. Então não salva. O que salva? Fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Meu Deus, ajuda-nos a ser melhores. Quando nós entendemos que o fruto não salva, o dom não salva, mas é uma consequência de quem é salvo, Verdade. nós entendemos uma coisa: aquele que é salvo demonstra o fruto através da sua vida. Verdade. E como é que eu demonstro? Eu sempre digo assim que é impossível alguém que é cheio do Espírito ver alguém passando alguma situação física, espiritual ou financeira, não orar por ela, não interceder por ela, não clamar por ela, não pregar para ela. Mas não é porque eu sou cheio do Espírito Santo, eu falo em línguas, mas eu não tenho coragem. Vai orar comigo. Vai ler Bíblia porque tem problema. Porque não é possível. Eu até hoje Meu Deus. não consigo compreender como tem algumas pessoas que ela já é batizada do Espírito Santo, que ela diz ser cheia do Espírito Santo, mas ela não fala para ninguém que ela é crente. Ela não fala de Jesus para ninguém. Ah, mas tu não vê? As evidências comprovam. Porque no lugar que ela está, ela até faz escárnio muitas vezes de pessoas que são crentes. Já vi. Jesus, Ele vai requerer da sua igreja tudo o que nós fazemos aqui no culto. Apocalipse 20 vai dizer que serão abertos livros no dia do juízo. Aquilo lá é para o ímpio. Mas se o crente, que se diz crente hoje, não for crente de verdade, naquele dia, ele vai estar lá. E diz o texto que ele vai abrir livros. É Deus. E no livro das obras, por ali ninguém pode ser salvo. Mas será aberto um outro livro, que é o livro da vida. Se o teu nome estiver lá, tu vai ser salvo. Mas como é que eu faço para o meu nome estar lá? Aceita Jesus no teu coração de verdade. De verdade. Meu Deus. Por que de verdade, Mora? Porque tem gente que está há 30 anos na igreja Verdade. e nunca conheceu Jesus. Meu Deus. Verdade. O que João Batista disse para os fariseus que estão vendo ele batizar e perguntam para ele pela questão do batismo? Raça de víboras. Quem vos limitou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Meu Deus. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Meu Deus. Ninguém está isento de pecar. Somos todos fadados a pecar. Mas não se arrepender é o problema. A graça, como eu disse antes, a graça, o véu foi rompido. Hoje você tem o livre acesso, não tem mais um sacerdote para clamar por você, interceder por você. Hoje você pode dobrar o teu joelho, estar em pé, estar deitado e falar com Deus. Mas o que te impede de fazer isso? Aí a gente prega que Jesus está voltando, a gente fala que Jesus está voltando. E tem gente totalmente desapercebida. Escárnio, não dá bola, desrespeita. Meu Jesus. Querido, voltando para a questão dos livros. Fala assim. Tudo que é feito é anotado naquele livro.
tudo que você faz está sendo anotado naquele livro. E eu pergunto para ti, não precisa me responder, não precisa se manifestar se você não quiser. Se Jesus abrisse o livro diante de você agora, você se alegraria do que Deus iria expor de você, ou você sentiria vergonha? Meu Deus. Irmãos, o reino do céu é tomado por esforço. Aleluia. Não é de qualquer jeito. Se tu até hoje pensa que é de qualquer jeito, ou porque você é filho de pastor, esposa de obreiro, marido de irmã do círculo de oração, você pensa que por esses atributos você vai ser salvo, está bem enganado, está bem equivocado, e você nunca conheceu Jesus de verdade. Verdade. Sabe por quê? As pessoas, elas brincam com Jesus, irmão. Elas brincam com Jesus. Verdade. Jesus disse em certa passagem: quando o Filho do Homem vier, por acaso encontrará fé na terra? Aí muitos perguntam, mas hoje já não tem mais manifestação do poder de Deus. Hoje já não tem profecia, milagre, revelação, maravilhas. Por que não tem? Será que Deus mudou? Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Mas eu e você somos que nós mudamos. Somos nós que mudamos. A igreja que orava hoje só pede. A igreja que clamava hoje quer exigir. A igreja que falava: Senhor, me ajuda, senão eu peco, senão eu falho, senão eu caio, hoje fala: Senhor, eu ordeno, eu determino, eu decreto. O sangue de Jesus tem poder para quebrar esse laço. Jesus, aleluia. Eu muitas vezes vou para alguns lugares e falo com algumas pessoas, elas têm a capacidade, irmão Branda, de falar assim: eu vou para a igreja, mas se Deus não fizer, eu vou sair fora. Eu quero perguntar para vocês aqui: se você sair da igreja, quem que vai estar perdendo? É tu mesmo. É tu mesmo. É tu mesmo. Irmãos, eu queria vir aqui e pregar a mensagem que você sair daqui voando. Só que mais interessado do que ver você sair daqui voando é ver você ir para o céu. Essa é a minha maior vontade. É você passar por mim daqui a um tempo e falar: meu irmão, eu estava todo atribulado, mas naquele dia eu falei, era Deus que estava falando comigo. Eu precisava ser mais crente. Aleluia. Sabe por quê, querido? Jesus disse que o homem dará conta de toda palavra ociosa saída da sua boca. E tudo que a gente fala, a gente vai ter que dar conta diante de Deus. E aí tem gente que fala: mas eu não falo. Mas Deus só vai dizer: o Senhor, o som do coração. Aí ele vai dizer em Hebreus: a palavra do Senhor é uma espada aguda de 2 fios, capaz de penetrar a alma juntas e medulas, e capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela vai lá, querido, e sonda você. E se você achar que não é bom, ele vai dizer que o Senhor nos contempla com olhos como chamas de fogo. Ele está de olho em você, o que você está pensando, está absorvendo sobre essa palavra. Querido, ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas e ter dons espirituais. É sair daqui pulando, rodando. É bom, é maravilhoso. Mas ter isso só na segunda-feira e no domingo não, tem um problema. Já viu aquele vaso que é trincado, ou ele tem um furinho nele, que no sábado, domingo, no culto, no congresso, ele transporta, ele roda, pula, fala mistério, profetiza, meu Deus, uma glória. Na segunda-feira ele dá um trela. Que vaso que é esse? Há vasos de honra e vasos de desonra. Querido, entenda uma coisa: ser cheio, meu Deus, ser cheio não é só vir aqui, é ser continuamente. E como que eu sou continuamente no ar? Orando, buscando a palavra, jejuando. É todo dia.
poderosozão, cheio da glória, cheio do poder de Deus. E a gente chega na porta e fala: tu viu? Foi forte, foi glória, foi manto. Aí pergunta para ele: o que foi pregado? Ah, não sei, foi mistério. Vigia. Veja que tipo de espírito que está dominando você. Uma fonte não pode jorrar duas águas, querido. Ou jorra água doce, ou jorra água salgada. Ou tu serve a Deus, ou serve ao maligno. É simples. Verdade. Por que, irmão, tu fala isso? Porque a gente vai, irmãos, pela misericórdia, a gente prega em alguns lugares aí, e os irmãos têm uma bênção no culto. Aí saiu da porta, meu Jesus, é glória a Deus, aleluia aqui, e só Deus vai ter misericórdia lá. Você tem que entender, amado. Eu vou tocar esse ponto de novo e já vou finalizar. Que ser cheio do Espírito Santo, receber a virtude do Espírito Santo, é muito mais. É verdade. É muito mais que esse ambiente de culto aqui. Meu Deus. É muito mais. Verdade, Pai. Jesus disse que eles seriam tanto em Jerusalém, na sua casa, tanto na Judéia, na circunvizinhança, e tanto nos confins da terra. Então eu peço para ser cheio, mas eu não quero ser cheio dentro da igreja. Eu não quero evangelizar ninguém. Eu só sou cheio só no dia do culto. Aí lá fora, passa irmão lá na esquina, lá, fala: paz, Senhor, irmão. Ele: vigia aqui. Seja crente dentro e fora. A gente não percebe o que está passando, a gente não se dá conta. Mas quando você sabe que é o irmão e você não cumprimenta, vigia que tipo de cheio é você. Ah, irmão, olha, eu sou cheio, mas eu não consigo perdoar. Veja se você é cheio mesmo. Eu sou cheio, mas eu estou marcado por ira, ódio e contenda. Veja se você é cheio mesmo. O Espírito Santo, ele veio para três coisas: convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Se coloque de pé, por gentileza. Verdade. Meu Deus. Esse mesmo Espírito, querido, que você quer que ele te enche para você rodar, pular, falar em mistério, profetizar, curar, fazer muitas coisas, busque, mas permaneça com esse Espírito dentro de você. Aleluia. Não busque ser cheio só dentro da igreja, porque dentro da igreja é fácil. Verdade. É a coisa mais fácil ser cheio dentro da igreja. Verdade. Eu boto um terno, boto uma saia, boto um vestido, coloca. E eu sou crente, bonitão. Mas sai lá fora, só Deus para ter misericórdia. É verdade. Querido, permissão do nosso pastor.